Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Então não sai do vídeo não. Se inscreve aí no canal, tá bom? E aqui eu estou trazendo conteúdos também da palavra de Deus, porque jamais vamos esquecer de, primeiro que tudo, coloca Deus sobre todas as coisas. Então, se você precisa da palavra de Deus, assiste o conteúdo todinho aí, compartilha com outras pessoas e no final tem aquela oração poderosa em prol da sua vida e da minha vida. Então, assiste o vídeo todinho aí. A paz do Senhor, meus irmãos, é com muita imensa satisfação que eu venho aqui nesse momento trazer um pouco da palavra de Deus através desse canal aqui, né? E hoje vamos retratar um pouco uma história da Bíblia muito interessante. Gostaria que você, se puder, compartilhe o conteúdo, se inscreve se não é inscrito e ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nada aí dos conteúdos, tá bom, minha gente? E vamos aqui retratar hoje, se você tiver Bíblia, abra sua Bíblia. Em Marcos, a gente vamos ler Marcos 12, a partir do 14, né? 12:41. 12:41, vamos ler. A partir do 41, estou com a Bíblia aqui, ó. Eu gosto de ler olhando para a Bíblia, minha gente. Vamos ler aqui. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito, vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram. Como assim? Vamos entender. Na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Veja, não é fácil, né? Era tudo ali que aquela mulher, ela tinha para oferecer a Deus. E por diversas das vezes, né, a gente possamos assim dizer, eles naquele momento ali, eles depositavam o valor que queria, porque eles tinham condições para depositar o valor que queria. Mas, porém, houve uma mulher que ali fez a diferença na história. Quem? A viúva, né? Porque ela não tinha nada, mas simplesmente ela tinha o quê? 2 moedinhas, né? Que valia 5 réis. 2 moedinhas ela tinha, e para muita gente aquilo ali, né? Foi um ato assim que ela teve, Jesus entendeu, um ato de agradecimento ao Senhor, porque quando a gente dá algo a Deus, é algo que a gente vai tá sendo grato ao Senhor. Quando eu louvo, eu estou sendo grato ao Senhor pela vida, por alguma circunstância, eu estou agradecendo a Deus. E se eu estiver passando pelo momento de tribulação, eu estou pedindo, gritando incessantemente socorro a Deus através do louvor. Vocês estão entendendo? Então, mesmo assim, aquela viúva, ela foi com a gratidão para prestar tudo que ela tinha a Deus. E Deus, ali, ele recebeu e ele mostrou aos discípulos a diferença de quem tem muito e de quem tem pouco. Às vezes as pessoas têm tanto e se recusam em dar, e outros têm tão pouco, e o pouco que tem dá a Deus. E às vezes as pessoas acham que Deus não recebe o pouco que tem, mas Deus recebe. E é aí que move o coração de Deus, principalmente quando você dá com o seu coração, com a sua alma, aquela oferta ali. É como a oferta de Caim e Abel, né? Houve a oferta que Deus recebeu e houve a oferta que Deus não. Por quê? Deus, ele conhecia o coração de ambos
tanto de Caim como de Abel, assim como Deus também conhecia o coração da viúva. Assim como Ele conhece o meu coração e conhece o seu coração. Então não basta a gente literalmente, né? Você pode dar fazendas, riqueza, você pode dar o que for, mas se você não der aquela oferta ali de gratidão a Deus e não fizer com o seu coração quebrantado e contrito, é em vão. Temos que ter a humildade de reconhecer que aquela oferta ali a gente tem que dar para Deus com sinal de gratidão a Deus. Então ela foi recompensada por Deus, né? E aqui como a gente possamos ver, é porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, porque eu enrolo dessa palavra, sobejava, quer dizer que eles davam o que eles queriam dar ali, né? Tinha de abundância, era pessoas ricas, né? Mas houve uma mulher que veio no meio de todos e fez a diferença ali no coração de Deus. Veja que palavra maravilhosa nesse dia. Por diversas das vezes você não sabe, mas através da sua oração você está movendo o coração de Deus e Deus está se levantando do trono para te abençoar, para te dar vitória. E às vezes você diz mesmo assim: Senhor, mas eu não tenho nada para te oferecer. Mas é o pouquinho do que você tem que Deus Ele quer. Se você tiver um pouquinho de fé, use a sua fé. O pouquinho que você tem, porque através desse pouquinho aí que você tem, Deus vai fazer brotar grandes coisas em sua vida. Basta você ter fé, ser honesto, ser fiel ao Senhor e sempre prestar sua gratidão a Ele como Ele merece, porque Ele é digno de toda a nossa gratidão, de todo o nosso louvor. Jesus é digno, não importa acusações, não importa calúnia, mas Ele levou sobre si as nossas dores. Então que nós possamos descansar plenamente nele e saber que quando a gente está passando, né, por momento de dificuldade, por momento de luta, aquela viúva ali, ela poderia ter pego a sua oferta e ter gastado com outras coisas, mas não, ela foi até onde era para depositar a oferta e depositou, veja que palavra maravilhosa, e depositou tudo ali o que ela tinha. E eu creio abundantemente que ela foi abençoada por Deus, porque quando a gente se retrata das coisas de Deus para a nossa vida, a gente não tem que pensar duas vezes, de dizer mesmo assim: será que se eu der Ele vai me abençoar? Não tem será com Deus. Com Deus é ou não é. Ou você dá ou você não dá. Ou você dá 100% para Deus ou você não dê nada. Dás a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César. Então quando a gente pega, coloca muitas limitações naquelas coisas ali de se voluntarializar para o querer de Deus, a vontade de Deus, as coisas começam a desandar de uma maneira que a gente fica sem entender. Mas quando a gente se dá literalmente corpo, alma e espírito para fazer o querer, para fazer a vontade de Deus, a gente vai ver que a gente vamos conseguir ter uma vida plena e uma vida próspera diante do Senhor e diante da palavra de Deus. Porque não basta pregar bonito, não basta dizer que é servo do Senhor se você não tem realmente a oferta de gratidão diante de Deus. Então Deus, Ele quer ver em cada um de nós o nosso arrependimento, a nossa gratidão, assim como essa viúva. Eu entendo quando eu leio a passagem da viúva, da oferta da viúva pobre, viu? Aqui não era a viúva rica, mas sim a viúva pobre. A viúva rica, ela poderia dar, mas se ela desse com o coração, também seria aceito. Porque tem muitos ricos também que gosta de dar a sua oferta com o coração. E Deus recebe, sim, Deus recebe, né? Quando a gente dá a nossa oferta com a nossa alma, com o nosso coração, não importa a classe social diante de Deus. O que Deus quer é a gratidão a Ele, reconhecendo Ele como o único e suficiente Salvador de todas as coisas que tem possuído e de todos os milagres que você tem a possuir da parte do Senhor. Então eu vou dizer para vocês, não busque outros deuses, não busque outras trindades, porque só há um Deus,
um só Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, um só Senhor. Ele sim é digno de toda a nossa adoração, de toda a nossa gratidão. Então, aquela viúva, ela sabia, ela tinha plena certeza, quando ela foi depositar a sua oferta, ela sabia em quem que ela estava depositando a oferta. Ela sabia que através daquelas 2 moedinhas, né, a quem ela estava depositando ia fazer se multiplicar. Então veja, assim como ele multiplicou, né, 5 pães e 2 peixinhos, é o mesmo Deus que faz multiplicações no meio do nada. Quando a gente vê que a gente não tem nada, a gente vê que ele nos surpreende de uma maneira, seja na saúde, seja na área financeira, seja na área sentimental, material. Deus, ele restitui aquilo que a gente acha que dentro de nós não tem mais solução. Ele faz ter solução através de uma pequena oferta. Isso aqui eu não estou só falando em oferta material, viu? A oferta material é algo voluntário que você pode fazer diante de Deus. Se também você disser, Deus, eu não tenho para fazer a oferta, não tenho para dizimar, Deus também reconhece que você também não tem. Então ele um dia vai te dar o da graça de você ter com abundância, mas que você não venha se esquecer dos momentos de lutas que você contou a Deus que não tinha. Porque às vezes quando a gente está passando por um momento de luta, a gente conta tanta coisa a Deus, não é verdade? Essa viúva era pobre, o que ela não tinha contado ao entregar a oferta a Deus, né? Para Deus ouvir. E Deus sabia de todas as coisas, e o propósito de todas as coisas, ele sabe e contempla. Então, a partir do momento que quando a gente faz algo diante de Deus, a gente temos que ter a responsabilidade e o compromisso de cada palavra que a gente diz diante de Deus. Porque Deus não é menino e ele também não é filho do homem para que minta, também nem filho do homem para que se arrependa. O que ele promete, ele cumpre. Mas eu e você, muitas das vezes, quando estamos passando por momento de luta, de tribulação, quantas das vezes a gente promete de tudo a Deus para sair daquele vale ali, para sair daquele momento ali, e por diversas das vezes, até financeiramente, quando a gente vê faltando tudo, Deus, um dia que eu tiver, eu vou te dar, Senhor. Eu vou te dar, eu vou te retribuir o que o Senhor tem feito por mim. Mas por diversas das vezes, Deus tem feito algo pela nossa vida. E às vezes vem na nossa mão para a gente dar em dobro a Deus. E a gente, quando vê que tem muito, a gente se nega em dar, em cumprir aquilo que a gente disse a Deus. Então, para você que está ouvindo esse conteúdo aí, Deus, ele não é filho do homem para que minta, como eu já disse aqui. Então, não tarda em agir. Então, você também não tarde em prestar, né, o seu voto que você fez ao Senhor, porque Deus também é Deus que ele cobra, né? Quantas das vezes a gente está passando por alguma coisa e a gente sabe que é algo que Deus está cobrando em nós para a gente se chegar mais a ele, para a gente cumprir aquilo que a gente prometeu a ele, porque a gente pode se esquecer, passa anos e anos, a gente pode se esquecer do que a gente prometeu a Deus, mas ele não se esquece do que ele prometeu a mim e a você, né? São pequenas atitudes, como a atitude dessa viúva, que a gente retrata para a nossa vida, né? Ali era um valor que para Jesus ele era um valor simbólico, porque ele entendeu que era tudo o que ela tinha, como já foi lido aqui, né? Tudo, absolutamente tudo que ela possuía, 2 moedinhas. E às vezes a gente tem mais de 2 e se nega a dar a Deus. Então é muito importante quando muitas das vezes as pessoas dizem mesmo assim, né, que a oferta está indo para fulano e cicrano, faça a sua parte. Isso aqui eu estou retratando na parte material nessa hora. Façamos a nossa parte, porque quando a gente se recusa em dar algo que a gente sabe que não é nosso, se você recebe um salário X, você vai ter que tirar pequena parte ali para dar na obra do Senhor. Então é muito importante a gente estar em dia com Deus. Aí você diz mesmo assim, mas Deus não quer a oferta. É através da oferta que a gente vai ver templos sendo construídos. É através da oferta que a gente vai ver
né, aqueles movimentos evangélicos arrecadando alimento, arrecadando água para outras pessoas que precisam, projetos. Então vamos fazer uma reflexão através da oferta da viúva. Eu trouxe essa palavra ela é muito, muito maravilhosa. O que você tem dado a Deus? Será que você tem feito, ou eu, como a viúva, tem dado o que tem a Deus? Ou será que a gente, nem um pouco que a gente tem dado a Deus? É porque às vezes a gente temos tempo de adorar a Deus, tempo de louvar, tempo de buscar o Senhor. É porque a Bíblia diz que há tempo para tudo. Então, em algum momento e alguma hora a gente vai ter tempo para Deus. Então, a gente não temos que selecionar no calendário tal hora, tal dia de ir buscar a Deus. A gente temos que buscar o Senhor enquanto a gente pode achar Ele. Porque vai haver um tempo que as portas vão se fechar. E que a gente vai bater, assim como as virgens, e a gente não vai encontrar mais Ele, Ele não vai nos reconhecer mais como filho. Por quê? Porque já teve acontecido o arrebatamento. Então que nós possamos guardar dentro do nosso ser e dentro da nossa alma, nunca esquecer de sempre dar o melhor a Deus. Assim como essa viúva, ela deu o seu melhor para Deus, foi um exemplo e até hoje serve de exemplo. Você não sabe qual vai ser o seu amanhã, mas através de você, o seu amanhã vai servir ou de bom testemunho ou de mau testemunho para a vida da nova geração que vem. Então essa viúva, ela jamais podia imaginar que a sua história estaria sendo lida hoje por mim, por você estaria ouvindo. Então é muito, muito maravilhoso quando a gente retrata a palavra de Deus em tempo real, porque Ele é real. Jesus não é uma fábula, como muita gente acha que Jesus é simples obra do acaso, que é coisa da imaginação. Ele é real. E Ele só é para aqueles que creem. Então, se você crê que o Senhor Jesus, Ele verdadeiramente tem feito prodígios e maravilhas em sua vida, amém por isso. Porque é maravilhoso, é gratificante quando a gente sabe que a gente temos um Deus que todos os dias Ele vela por nós. Todos os dias, isso aqui foi um exemplo. Mas quantas das vezes tem pessoas que mesmo passando, por dificuldades, por lutas, por tribulação, não reconhece o agir de Deus. Às vezes está no vale da sombra da morte. Deus diz mesmo assim. Deus diz que vai tirar, que vai curar, que vai sarar as enfermidades. E Ele realmente faz o que Ele quer e o que Ele apraz. E na hora que quer e no tempo certo que Ele quer. E quando Deus faz, a gente esquece de dar primeiramente a honra para Ele, a glória para Ele, o louvor para Ele. Tudo é dEle, tudo vem dEle. Então não somos nós nada sem Ele. Eu não sou nada sem Ele, eu respiro por Ele, eu ando por Ele, por causa dEle. Então a minha vida pertence a Ele, a sua vida pertence a Ele, a Jesus, porque Ele determinou os melhores momentos para a nossa vida, seja na luta, seja na tribulação, mas Ele reservou os melhores momentos para mim, para você, para a gente viver tempos de guerras, mas também tempos de vitória. Porque não é só guerra que o crente enfrenta. A gente enfrenta uma vitória, mas também a gente enfrenta várias lutas. Vocês estão entendendo aí? Quando eu digo enfrentar a vitória, é quando no meio da vitória está surgindo a luta também. Mas não quer dizer que Ele não é Deus, que não está conosco. Aquela viúva, imagine a dor que ela carregava na sua alma para chegar e depositar tudo o que ela tinha, porque ela cria no que Deus poderia fazer e é capaz de fazer. Então, quando você estiver na presença do Senhor, creia no agir, no cuidado de Deus sobre a sua vida. Não fique em dúvida quando você pedir algo ao Senhor. Tire a dúvida, tire as incertezas e creia que Ele é um Deus de já. É um Deus de providência. Quando chega pessoas para lhe ajudar, não é à toa, não é em vão, é o Espírito Santo de Deus, designando pela ordem divina de Deus, para pessoas virem lhe ajudar. Então não dê honra, não dê mérito a homem. O homem já tem.
e faz porque Deus permitiu que ele fizesse sobre a mim e sobre a sua vida. Então nada dê a homem de mérito, mas tudo para Deus, porque se não for Deus, a gente não é nada e não é ninguém. Então vamos orar para com que o Senhor nos faça assim como aquela viúva, né? A gente possamos dar o que a gente tem diante de Deus. Não importa quem vai dizer que você quer ser mais santo, que você quer ser isso. Deixa falar, deixa criticar. Só vá fazendo o querer de Deus. Só vá fazendo a vontade de Deus, assim como aquela viúva. Se ela fosse olhar para um lado, olhar para o outro, quem tinha, quem não tinha, ela tinha se entristecido dentro da sua alma e ela ia dizer: eu não tenho, Senhor, eu não posso te dar, porque tudo que eu tenho eu preciso gastar. Mas ela foi lá e depositou nos pés do Senhor e fez uma diferença enorme entre tantos ricos, né, banqueiros. Mas Deus escolheu a ela, a pequenininha, a menorzinha da casa, para estar aqui trazendo para nós esse exemplo de mulher. Então, sejamos esse exemplo de mulher, que nós possamos dar tudo o que a gente tem perante Deus e Deus vai me recompensar, lhe recompensar em dobro, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, tanto na minha vida como na sua vida. Amém? Vamos orar para com que o Espírito Santo de Deus derrame bênçãos e bênçãos sem medida sobre a minha e sobre a sua vida. Hoje, a oração que nós vamos fazer, né, é em prol daqueles que estão desempregados. Pessoas que estão desempregadas, a gente vamos orar, e pessoas que estão passando por depressão na sua área espiritual e na sua área material. São muitas pessoas que estão pedindo, né, orações, muitos que não conseguem dormir. Então você que entrou no canal através de outros conteúdos aí da palavra de Deus, né, que você venha ser edificado através dessa oração e você já está incluído aqui nessa oração. São muitas pessoas, minha gente. Então eu tenho que fazer um resumo, uma base para trazer todas essas pessoas aqui e fazer uma oração só, né? Porque Deus é o mesmo, Deus não escolhe menor ou maior. Diante dele, todos nós somos iguais, todos nós somos dependentes dele. Eu sou dependente de Deus, né? Você também é dependente de Deus. Para viver, para ir, para vir, precisamos de Deus. Então vamos orar. Altíssimo, maravilhoso Jesus, Deus Pai, vem estar, ó Deus, em sua presença, te apresentando ao Senhor esse momento, meu Pai, de oração. Obrigado por essa palavra, Senhor. Nunca retira, Deus, de nós a tua existência. Nunca, meu Senhor Jesus, meu Pai, afaste-se de nós, Senhor. Porque sem ti, Jesus, nós não somos nada. Somos dependentes de ti, Senhor Jesus, meu Pai. Para sentar, para levantar, para deitar, para comer, para ir, para vir, para respirar, Senhor. Sem ti a gente não somos nada, para trabalhar, Senhor. Para pôr o pão de cada dia, Deus, dentro do lar, Senhor. Nesse momento, amigo Jesus, eu venho te pedir, levantar esse clamor, Senhor. Visite, ó Deus, todos aqueles, meu Pai, que está desempregado. Abra a porta de emprego, escancare, ó Deus, as portas de emprego. Vai dando vitória, Senhor. Vai dando vitória para todos aqueles, ó Pai, que precisa, meu Senhor Jesus. Muitos, ó Deus, são, meu Senhor Jesus, estudados. Muitos têm muitos cursos, diploma, mas estão em casa detidos, ó Deus, meu Pai. Repreenda, meu Senhor Jesus, meu Deus, o espírito, meu Senhor Jesus, da prostituição, o espírito da ganância, Senhor, da gula. Espírito Santo de Deus, meu Pai, repreenda, meu Senhor Jesus, hostes maligna, satânica, meu Senhor Jesus, meu Pai, dentro dos lares, dentro das famílias. Restaura, restitui, Senhor, tudo aquilo que se perdeu. Meu Senhor Jesus, meu Pai, Espírito Santo, vai tratando, meu Deus, com a nossa alma. Meu Senhor Jesus, meu Pai, Senhor, tira de nós o que não te agrada. Nos faz todos os dias, meu Senhor Jesus, ser dependentes de ti, Senhor. Meu Pai, eu venho te apresentar, meu Senhor Jesus, aqueles que estão passando por um momento de depressão, Senhor. Visita, ó Deus, repreende, meu Senhor Jesus, meu Pai, qualquer depressão, qualquer enfermidade, meu Deus, que assola, pessoas que perderam o sono.
Liberta dos medicamentos, Senhor, pessoas, ó Deus, que só dormem com o medicamento do lado, Senhor, dás a cura. Visita, ó Deus, os hospitais. Visita aquelas pessoas, ó Deus, nesse dia, nessa hora, nessa manhã, nesse momento. Pessoas que estão com câncer, que estão com a lúpus, pessoas que estão com diabetes, Senhor, com mal de Parkinson, problema de coluna, problema de dor de cabeça, febre alta, Senhor. Espírito Santo de Deus, vai visitando problema nos rins, Senhor, nos fígados, no coração. Estenda suas mãos, meu Pai, gordura no sangue. Repreende, meu Senhor Jesus, meu Pai, porque Tu és o Deus, médico por excelência, meu Deus. O médico já é médico porque o Senhor permitiu. O Senhor que deu a capacidade. O Senhor que deu a sabedoria, Senhor. Se não for o Senhor, meu Deus, o que será de nós? O que seria de nós, Senhor? Estenda suas mãos nesse governo, meu Senhor Jesus. Tenha de misericórdia, meu Senhor Jesus, sobre o quatro canto da terra, meu Senhor Deus e meu Pai. Ó Deus, que nós venhamos, meu Senhor Jesus, estar submisso, ó Deus, à sua vontade e ao seu querer. Fica conosco, meu Pai, nesse dia, nessa hora. Venha dar livramento aos ambulantes, ó Deus, aos moradores de ruas, aos animais também, Senhor. Aquelas pessoas, ó Deus, que não têm onde comer, onde tomar um banho. Senhor Jesus, visite os caminhoneiros, dá livramento, Senhor, meu Pai. Visite os taxistas, os Uber, Senhor. Dá livramento, visite as penitenciárias, Senhor. Tenha de misericórdia. São muitos homens e mulheres, jovens, crianças, ó Deus, que clamam por mais uma ajuda tua, meu Senhor Jesus, da sua parte. Dá mais uma chance, ó Deus, de mudança. Uma mudança radical, escreve uma nova história, dás um novo nome. Meu Senhor Jesus, eu venho te pedir pelas aquelas pessoas homossexuais, meu Senhor Jesus, aquelas pessoas que foi, meu Senhor Jesus, meu Pai, ó Deus, Espírito Santo de Deus, que preferiu, meu Senhor Jesus, meu Pai, ouvir, Espírito Santo de Deus, os seus pensamentos, os seus próprios pensamentos, do que seguir a Ti, Senhor. Eu venho te pedir, venho te apresentar, Senhor, visite aqueles, ó Pai, que vivem numa vida de candomblé, de bruxaria, de macumbaria. Visita, meu Senhor Jesus, meu Pai, eu venho te pedir, porque só o Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor manda no céu e na terra, meu Senhor Jesus, meu Pai. O Senhor manda no inferno, o Senhor foi no inferno, tomou a chave da morte e todo o poder, ó Deus, foi lhe dado, tanto no céu como na terra, Jesus. Venha visitar todos aqueles que passam pela linha da pobreza, das vitórias, Senhor, das vitórias, meu Pai. Aqueles que moram em barracão, Senhor, das vitórias. Use, meu Senhor Jesus, o coração de quem tem, para abençoar, ó Deus, aqueles que não têm. Recompense, ó Deus, aqueles também que está abençoando. Senhor Jesus, meu Pai, eu venho te apresentar os feirantes, Senhor, aquelas pessoas que têm seus comércios. Tenha de misericórdia, dar livramento de assalto, dar livramento, meu Senhor Jesus, de todas as formas e supra a necessidade, porque precisa, ó Deus, pagar as suas coisas, meu Senhor Jesus. Visite meus vizinhos, dá saúde a quem precisa. Deus, eu venho te apresentar todos aqueles, ó Deus, que são necessitados realmente da sua presença e da sua ajuda. Visite aquela criança que está passando por abuso. Visite, meu Senhor Jesus, meu Pai, aquela pessoa que está sendo sequestrada. Visite, meu Senhor Jesus, aquelas pessoas que estão arquitetando, planejando mal, meu Deus, contra outras vidas. Repreende, Jesus, nesse dia, nessa hora. Quebre o arco, corte a lança. Desfaz, ó Deus, toda a obra de macumbaria, de bruxaria, ó Deus. Nesse dia, nessa hora, contra qualquer pessoa que seja. Porque o Senhor manda nos mares, manda nos ares, ó Deus, na terra. Em tudo o Senhor é Deus, e que o seu nome venha sempre ser glorificado. Visite o ministério da sua casa, visite a igreja, visite o seu povo, visite as lideranças, os pastores, os anjos da igreja, Senhor. Suas esposas, vai dando livramento, a obra missionária, cada missionário que está em batalha. Vai visitando, meu Senhor Jesus, meu Pai, e que nessa hora, Senhor, vidas venham ser libertas, vidas venham ser alcançadas através dessa oração, Senhor, e através da Tua palavra, meu Senhor Jesus. Repreende tudo que não vem de Ti, ó Deus, e dás vitória
com abundância e dai saúde ao seu povo, desde agora e para sempre. Levante-se e tome posse da sua vitória e do seu milagre. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que você possa edificar a vida de outras pessoas também, como compartilhando o conteúdo, se inscrevendo no canal, comentando e ativa o sininho, porque aqui sempre eu estou trazendo conteúdo religiosos dentro do canal aqui. Meu canal é um canal Cantinho da Maria Gorete Oficial, então é um canal onde eu trago vlogs e rotinas, mas eu não posso esquecer jamais de também trazer, primeiro que tudo, a palavra do meu Deus. Amém? Então, se você foi edificado através da oração, através da palavra, compartilha o conteúdo com outras pessoas também, porque Deus tem uma palavra também para o meu e para o seu coração todos os dias. Fiquem todos na paz do Senhor e Deus abençoe.